Olá, boa noite. Eu sou o pastor Mauri Magdans e é uma graça poder estar com vocês e desejo que você se achegue para o nosso estudo bíblico. Da mesma forma, quero saudar a colega pastora Anja Ulrich. Boa noite. Boa noite. Ao colega pastor Isaías Steinmetz, que está na técnica, e também o musicista Jonatas Bittencourt de Souza. Isso. Muito bom estar na presença de vocês, que nós tenhamos um bom momento de estudo também essa noite. Que seja um tempo especial, né? Que estamos agora na quaresma, de podermos estudar também a palavra de Deus. E convidamos as pessoas a interagir com a gente, né, pastor Mauri? Pode ir lá naquele espacinho embaixo, lá onde é que tem uma setinha que faz assim, ó. Pode compartilhar também com o teu amigo, tua amiga aí no Facebook, para que mais pessoas possam estar conosco. E se não for pedir demais, também pode deixar teu pedido de oração, a tua pergunta e até mesmo o local da onde você celebra conosco. Isso aí. Domingo passado nós celebramos culto, né, pastor Mauri? Sim. E era o último domingo de Epifania, domingo em que nós lembramos a transfiguração de Jesus. Jesus mudou a sua aparência, a roupa fica branca, né? E em que o próprio Deus nos acolheu com uma frase que também a gente quer acolher vocês hoje à noite em casa. Isso aí, palavra de Mateus, capítulo 15, 17, versículo 5b. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. A partir desta colocação de Deus entre as nuvens, né, na presença de Elias, Moisés, Pedro, Tiago e João, a gente também quer animar vocês que estão em casa. Escreve aí no chat, né? Se Jesus dá muita alegria para Deus e se supõe também para nós, queira responder aí quais são as alegrias que Jesus nos trouxe sobremaneira quando iniciamos o tempo da quaresma e de maneira especial ao final da quaresma. Isso aí, durante todo, lembrar esse período, né? Quando inicia e quando ele termina também. Quais são as alegrias que Jesus nos traz ao caminhar esses 40 dias nesse tempo de reflexão e penitência? Enquanto você pensa aí e escreve, vamos cantar? Bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu e seu sangue verteu por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegro em sua luz. Nem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi pelas penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus.
Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Uma das alegrias que a gente tem é a salvação que Cristo nos concedeu e a gente vive nesta luz. E, por outro lado, também, ao fazermos um estudo bíblico na modalidade à distância, uma alegria que a gente tem, né, Ângela? E nós, como equipe, é poder perceber que nós não estamos sozinhos. Vamos acolher algumas pessoas. Isso aí, tem pessoas que estão nos acompanhando, né, nesta noite. Porque o primeiro comentário é da Maria Bernadette, né, e do Paulo. Estão na praia, estão lá em Capão da Canoa, né? Coisa boa. O Cláudio Regler, que de São Leopoldo, lá da feitoria. Feitoria, isso. A Lucimar, conhece? A Lucimar eu conheço, a mãe do Tainan, né? A gente esteve lá nas férias de janeiro, em Barra do São Francisco. Isso aí. A Marilva West. A Marilva eu encontrei hoje no supermercado. Olha. A gente estava comprando coisa que não presta. Essas coisas embutidas de coisa, né? E aí ela me disse, manda o link. Aí a gente fez chegar o link para ela. Que bom coisa boa. conosco. Legal. O Adir Sar. O Adir é o pai do Tainan. Isso, lá também, lá em Barra de São Francisco. A Ana Isabelle, bem-vinda também. Né? Ana Isabelle Neumann. Isso aí. A Marisa Magnans. É a minha mana. Ah, tua irmã. A minha mana mais velha. Opa! Porque temos 5, essa é a mais velha. Diz que uma foi grudada na perna da outra, que são as gêmeas, né? A Marisa é a primeira, mas logo em seguida. Uma das gêmeas. E o Rui, os postos estão acompanhando lá no posto traíra. Isso aí. Só ficou o posto, as traíras já era, pesquei. A Devanira Ninman. A gente conhece a Devanira lá de Cacoal, Rondônia. O nosso Carlos Hilton. A gente teve reunião com ele ontem lá na São Borja. Olha. O André Scheibe, né? A família Kirsch Scheibe. Que bom que estão nos acompanhando. Bem, a Ana é aqui de São Leopoldo, né? Ela é estudante aqui, né? Sim. São Leopoldo. De teologia. Se não me engano, ela, né? A Nani, acho que é. Não podemos errar, né? Margarete Knebelkamp. Isto. Está aí de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Viu? Olha. Eles participam lá no Ponto de Pregação do Campestre, né? Junto com o Ari. Olha aí. Olha a figura que está aqui, o Carlos Canitz. Lá de Minas Gerais. Opa, lá de Minas. Lá de Minas. A Leonice e o Eloy estão nos acompanhando. Legal. Então entra Mandaí. Isso aí. E a Frida Christmann. Frida Christmann deve ser de Sinimbu, se eu não me engano. Vamos lá, que bom. O Carlos manda um abraço para nós. Uma boa noite. Contagem. Contamina. Tá na contagem regressiva, Carlos? Um abraço para ti aí. A gente se conhece. Carlos é filho do casal que era vizinho nosso lá em Sinimbu. Tá buscando esse de lá. Isso aí, muito bem. Muito bem, esperamos que a gente não esqueceu ninguém, mas se alguém se sentiu ofendido, pode escrever de novo. Tem gente chegando ainda, mas depois a gente saúda eles, né? Vamos direto ao texto. Pastor, tu lê para nós? Leio. Para considerar aí a voz feminina presente aqui no nosso depois da noite. Então nós temos hoje, a sistemática é sempre a mesma, é importante dizer para as pessoas e que a gente não inventa o texto nem escolhe o texto, né? Todo final de semana nós temos textos indicados. E essa é a sistemática de que a gente pega o texto da pregação do último domingo e aprofunda ele hoje, alguns detalhes que não são possíveis fazer no próprio culto. Isso aí. Então, Mateus 17, 1 a 9, nos diz assim: 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus.
Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém, a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Até aqui o nosso texto de estudo desta noite. Grato, pastora, por partilhar. A gente tem adotado sistemáticas variadas para estudar. Às vezes a gente pega versículo por versículo, às vezes a gente projeta para vocês o texto ter em casa, e hoje, dentro da liberdade que Deus nos concedeu e que Cristo conseguiu para nós também ao morrer no nosso lugar na cruz, vamos destacar algumas partes do texto, né? O evangelista traz 3 momentos centrais: a transfiguração, que é esse momento em que Jesus se revela como o Messias, o Salvador, né? O aparecimento de Moisés e Elias, né? Porque uma vez é a mudança da sua face, suas vestes, e ele não está sozinho, tem 2 figuras do passado, os profetas lá do Antigo Testamento, né? Profeta Elias e Moisés. Vamos aprofundar isso, e também essa questão da voz, né? Que vem da nuvem e que afirma que Jesus é o Filho amado de Deus. E em especial o pedido que ele faz de que a gente ouça o que esse Salvador tem a nos dizer. Então vamos hoje, a vocês que estão em casa, nos focar nesses pontos que a gente aí destacou. Isso aí, 3 pontos que vão nos orientar, né, durante o estudo. E o evangelista, ele começa dizendo assim: 6 dias depois. A Elaine te pergunta, depois do quê? Pois é. Caiu o quê na cabeça de quem? Né? O que aconteceu, né? E aí a gente sempre olha lá nos nossos textos anteriores, né? O que aconteceu. E a resposta dessa pergunta é essencial para entender do porquê da subida do monte, né? Jesus, ele tinha esse hábito, esse costume, né? De se retirar, de subir ao monte, e aqui a gente vê que ele também faz isso, né? Uma ida para a montanha, ela é motivada por aquilo que aconteceu alguns dias antes. Isso, né? Isso aí. E Mateus faz questão de começar esse capítulo dizendo e tendo cuidado de registrar que 6 dias depois de Jesus ter anunciado que era necessário sofrer muitas coisas, ele diz para Pedro: eu vou ser morto e serei ressuscitado. Né? E aí ele pega os 2 o Pedro e os 2 irmãos, né, o Tiago e o João, e levou-os em particular a um alto monte, né? Então eles foram os 3 que o acompanharam. E não se pode deixar também de dizer que se tratava de um momento crítico do seu ministério, né? E eu fico pensando o sofrimento que foi eles ouvirem tudo que Jesus ia ter que passar, né? Porque as expectativas humanas, que a gente sabe como é hoje, cada um de nós tem seus objetivos, tem as suas leituras de algo que gostaria que acontecesse, e possivelmente sofrer, morrer e ser sepultado não era algo que estava nesse horizonte, né? Isso aí. E aí Pedro chamou Jesus para o lado e tenta demovê-lo da caminhada que envia a dor, né? Que é evitar esse momento de sofrimento e de morte. Algo também natural, né? E aí acontece um estresse. Aí sim, né? E aí Jesus o chama de
Satanás, palavras duras, né, que ele diz, e pede que ele saia de sua frente, né, lá em Mateus 16, 23. Então, no capítulo anterior ao nosso, né? Isso aí. E Jesus afirma de que quem quer segui-lo naquele texto precisa deixar seus próprios interesses para trás. 6 dias depois desse BO, desse boletim de ocorrência, dessa crise entre eles, ele sobe o monte levando Pedro, Tiago e João. Isso aí. E acho que é importante isso, né? 6 dias depois desse estresse aí, do conflito de interesses, Jesus sobe ao monte e precisa acontecer algo extraordinário que a gente depois vai aprofundar. E a gente vê que eles ficaram extasiados, né? Especialmente o Pedro, né? Depois a gente vai ver, ele faz um convite bem interessante, né? Vamos cantar? Vamos lá, agradecemos-te, Jesus. Porque ele não desistiu, não deixou se convencer pelo Pedro. E se alguém quiser compartilhar, né, as alegrias, acho que ninguém escreveu ainda, mas se alguém quiser é que acho que eles estão condicionados, que diz que na quaresma a gente não pode externar as alegrias, né? Será? Poxa, a pergunta nossa não foi legal, né? Devia ter pensado na outra pergunta. Mas vocês podem escrever, não tem nenhum problema, escrevam aí quais foram as alegrias que Cristo nos trouxe no final dessa caminhada de 40 dias. Enquanto isso, vamos cantar. Agradecemos-te, Jesus, por nós sofreste a amarga cruz. Teu sangue foste derramar somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queiras sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, nos a tua mão, na derradeira hora que esperemos só em ti. Ó, faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Isso aí. Muito profundo esse hino, né? Esse hino é bem significativo. Agradecemos-te, Jesus. Reduz a uma frase todo esse nosso intento de querer obstruir, de impedir uma caminhada. E se fosse pela turma no tempo de Jesus, e se fosse pela gente hoje, por tudo que a gente vê aí, né? Com certeza não teríamos nada para nos vangloriar, né? A obra de Cristo, e isso a gente agradece. Vamos agradecer a presença de mais algumas pessoas. Paramos na Frida, né? Temos a Angelice Sheffield. Boa noite, Caxias do Sul. Acho que a Arlete Fielder, de Veracruz. Antes da Frida. Então vai lá, Arlete Fielder. Isso. Né? Aí vem a Frida, o Luiz da Campina, né, sempre nos acompanha, aqui de São Leopoldo. A Frida dá boa noite também para nós. A Adriana Magda sempre nos acompanha também lá de Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, deve ser parente minha. Pode escrever qual é o nosso vínculo de familiaridade, porque Deus sabe que eu sou relaxado com essa relação familiar, né? Quanto eu negligencio e deixo de acompanhar o meu povo, mas tudo bem. Um dia vai chegar, né? O Luciano Custer, né? Lá de Cacoal também. Cacoal, Rondônia. A Thaís Maurer e o Maicon. Marlene Cantz, de Sinimbu. Talvez aqui a Thaís e o Maicon são membros nossos, novas da comunidade. Foram acolhidos dia 1º de fevereiro pela profissão de fé e batismo aqui na nossa comunidade. A gente muito se alegra que vocês estão aqui conosco hoje à noite. Bem-vindos também nos acompanhar no estudo. Nilson Schreiber, de Concórdia. Santa Catarina. Em Concórdia tem discórdia, né? Nós estamos precisando de alguma concórdia, né? Nossa. A Maria Luísa Miller, né? Ela está em Tramandaí. Mandarim. Mora aqui pertinho da comunidade. Lovani Gantz, de 3 de maio. Olha. O Daniel, estou aproveitando as férias, né? Daniel e Volmir, estou em Garopaba. Que bom que está nos acompanhando, Daniel.
Deve estar frio por lá que eles estão. E a Zenida Silva, de Sinimbu. Dulce Roots também apareceu aqui. Ótimo. Eu tenho parente Roots também, né? Ah, também? É. Olha. Marlene Hirsch, de Sinimbu. Zenida Silva, também de Sinimbu. Isso aí. Tainá Araújo está assistindo também. Tainá ninguém de nós conhece. Tainá teve que hoje para pegar uma declaração de que está com casamento marcado. Isso aí. Que loucura. Tem que provar isso, né, pastor? Tem que provar, porque só no bigode não vai. Legal, a gente se diverte aqui um pouco, né? Ah, com certeza, Eu né? até tô começando a suar, né? Botar o ar no mais frio ali, Tá mais friadinha. É que são muitas emoções, né? Muito bem. É que ele lembrou do Tainã, ele lembrou de casamento. Ah, me deu uma frição, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Então, vamos continuar, né? Vamos Nossa reflexão, nosso estudo, né, sobre o texto de Mateus 17. Quando a gente olha para o texto, né, há um evidente olhar divergente sobre o que Deus preparou para Jesus e o que os discípulos esperavam. Acho que essa é a grande surpresa, né, que eles têm, assim, né? Eu tenho sempre para mim, né, que a gente como ser humano é a imagem e semelhança de Deus, mas Deus só consegue ver a imagem dele quando ele se olha no espelho. Claro que isso é uma coisa nossa, o espelho, né? Mas assim, Deus está olhando para uma direção e a imagem do espelho está olhando para outra direção, e é mais ou menos o que acontece aqui. Os discípulos olham para uma direção e Deus e Jesus estão olhando para outra direção. Isso é o que mais que causa surpresa e estranheza ao mesmo tempo, né? E aí acontece essa necessidade de um encontro com Moisés e com Elias, né? Essa acho que é uma grande diferença, algo bem diferente que acontece, né? E eles estão ali, Moisés e Elias, que representavam a lei e os profetas, né? Essa parte lá toda do Antigo Testamento, né? Respectivamente testemunhando que Jesus era o cumprimento de tudo isso, né? O que eles diziam no passado está ali diante deles, na medida em que as duas situações conversam. E não é necessariamente uma conversa de falar como nós estamos conversando, mas o fato do encontro, né, significa que está ficando para trás uma promessa de apenas falar e as coisas estão se conectando, estão se cumprindo. Se cumprindo, exatamente. As coisas acontecem de fato, né? E não somente seu rosto brilhava como o sol, né? A gente viu no texto, mas suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eu fico imaginando que é como a gente vê, às vezes a gente olha para uma lâmpada muito clara, né? Sim. Essa é a visão que eles tiveram naquele momento ali, né? Juntos. Pedro, evidentemente, não entendeu o fato, faz uma proposta. Ele não desistiu daquela ideia de desviar Jesus do caminho. Ele faz uma proposta que retoma a sua vontade externada quando ele diz como é bom estar aqui. E propõe a construção de estruturas físicas. Para quê? Para segurar Jesus. Ele quer eternizar aquele momento, né? É muito bom, vamos tornar isso aqui eterno. Quer dizer, o tal do nosso show, né? O nosso show no tempo do carnaval é isso. A gente não quer que as pessoas não querem que pague, querem ficar ali, eternamente ali, né? Mesmo que sejam coisas passageiras, né? Que acontecem, né? E aí ele propõe então fazer essas 3 barracas, vamos ficar aqui mesmo, no meio bom aqui, nada de sofrimento, nada de descer de cruz, né? Descer um monte de cruz, nada disso, né? E aí eles veem ali junto com o Moisés e o Elias, né? Essa concretização, né? E aí nós temos um testemunho, né, que é fundamental, que apesar do encontro de Jesus com essas pessoas do Antigo Testamento, eles ainda assim não conseguem entender e propõem eternizar, como tu disseste, né, pastor, aquele fato. Foi necessário. Aí vem acontece outra coisa assim, vamos dizer assim, extraordinária naquele momento. Imagina, ficam encobertos com nuvens. Isso. E aí tem uma voz que eles não enxergam quem fala, né? E a gente aqui lê que seja o próprio Deus, que então Deus dá um testemunho sobre o seu próprio Filho, né? Isso. E é interessante só essa frase que foi da nossa acolhida também, né? Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Essa mesma frase foi dita no batismo de Jesus. Exatamente. Né? Quando desce ali a pomba, né? Quando desce o Espírito Santo, ele também diz essa mesma frase. E aqui ele repete ela, mas ele dá o complemento, né? Como foi dito antes, né? Escutem o que ele diz, né? E aí, quando eles ouvem essa voz, aí eles se ajoelham. Eu acho bem interessante esse ajoelhar-se, não apenas ajoelhar-se, mas colocar o rosto no chão. É um
gesto, uma vez, o texto mesmo diz que eles ficaram com medo, mas em verdade é um gesto de reverência e de reconhecimento de que eles estão diante do Messias. É um temor, né, de ouvir aquela voz de Deus. E aí até a gente colocou no nosso script aqui, né, que cair de joelhos e prostrar-se com o rosto no chão é um ato físico de extrema reverência, profunda adoração, humilhação diante da grandeza de Deus e submissão total à sua vontade. Isso aí. Até ali eles ainda insistiram, né? Não, sofrer pra quê? Morrer nada. Ah, mas aqui tá tão legal, esses caras aqui que são bacana com essa luz toda, né? Né? Mas quando Deus fala, os caras caem em si. Né? Caem em si, eles reconhecem, né? Então esse gesto ele simboliza o reconhecimento de que a criatura depende totalmente do Criador, né? E que Ele é o soberano, né? Deus é Deus e Deus estava sendo Deus também naquele momento, né? E esse foi então o ato e o sinal de que quando eles caem de joelho e põem o rosto no chão também eles estão dizendo, ok, vamos junto. Vamos junto, né? Para Jerusalém, né? Isso aí. E a voz entende como a voz que se não é dita, né? Mas se entende o gesto de que eles vão aceitar a caminhada de Jesus. E a voz então diz que eles ouçam o que Jesus tem a dizer, porque aparentemente eles estavam ouvindo só eles mesmos, né? Isso aí. Até ali, né? Então eles meio que fugiam, né, do que acontecia naquele momento. E Jesus, porém, os toca e lhes fala. Aí Jesus também dá uma palavra. Assim como eles o conheciam, usando uma expressão que é fundamental no testemunho bíblico, justamente quando o ser humano está desnorteado, assustado, muito perdido. Eu imagino a paz que eles sentiram, né? Jesus olha e diz para eles, não tenham medo. E há um toque e a frase, né? As duas coisas não estão desconectadas. Isso. Há um toque. A gente pode imaginar assim de que talvez o toque seja assim com as duas mãos que pegam e levantam e dizem, vamos lá. Eu acho que, imagina, faz bem pra gente quando alguém diz pra nós se a gente está com medo, se está com alguma situação, olha, não precisa ter medo, eu estou aqui contigo. Então essa é a situação, né? Jesus diz isso para os seus discípulos, deve ter acalentado bastante também o coração deles naquele momento, né? E aí, apesar, né, desse gesto de tocar e dizer não tenham medo, naquele momento Jesus diz, olha, por enquanto não há necessidade de fazer muito barulho. Isso. Não há necessidade de falar até que a ressurreição seja um ato. Acho que isso é uma cautela, parece, né? Né? Vamos esperar o tempo das coisas acontecerem. O próprio Cristo, né, durante a sua caminhada também deixa transparecer de que ele não tinha a noção exata de como tudo isso ia acontecer. Ele diz em algum momento, e nós vamos nos ocupar com isso, possivelmente não, nós vamos nos ocupar à frente nessa caminhada, porque ele diz, afasta de mim esse cálice, ou seja, esse sofrimento, mas no fundo seja feita a tua vontade. Ele também não tem esse. Né? E o momento viria não para contar uma história, né, mas para dar testemunho que aquele crucificado, né, judiado, sofrido e morto na cruz é o tão esperado Filho de Deus. Essa é a forma como Deus vai se manifestar ali também ao mundo, né? A quem se deve ouvir o que significa seguir em obediência, né? Falar sobre ele, contar histórias sobre Jesus, né? História com H, né? Não com E, né? Isso aí, história mesmo, né? Ainda que de heroísmo ali tenha muito pouco, né? Dentro da compreensão dos discípulos e a nossa, alguém que no final das contas more como Cristo, onde está o heroísmo nisso, né? O desafio é ouvir e segui-lo ao final do nosso texto. Não é apenas ouvir, né? Tem um compromisso junto. Ele diz, por enquanto não falam nada, mas depois da ressurreição, até que a ressurreição aconteça, né? E nós estamos no pós-ressurreição há muito tempo, né? Sim. Então, ouvir e seguir a Jesus. Então a gente concluiu aqui, né, pastor, no nosso escrito que nós estamos aí acompanhando, para nós termos onde passar pelo caminho, para fazer a caminhada também, é de que aí está o nosso grande compromisso no tempo da quaresma. Ouvir Jesus, o Filho querido de Deus, e seguir a Ele. Exato. Porque o que tem de gente que ouve e não segue absolutamente nada, né? Muitas vezes é só no oba-oba também, né? A turma tá contando os dias para vir sábado, aleluia, para fazer tudo que não
Que não dá para fazer durante os 40 dias, uma loucura, né? Então, acho que um pouco isso sintetiza o nosso texto, né? Tempo da quaresma, ouvir e seguir o que Jesus disse. Porque foi na cruz, né? Que Ele nos revelou a grande obra. Vamos cantar mais um pouquinho? As palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. No Calvário, que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Ele vai voltar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que Ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Legal, Jonas, você cantou sozinho porque eu esqueci de botar o hino para nós aqui. A gente cantou aqui no celular meio deslocado, né? Mas é assim, a gente se sente meio assim. Acolhemos mais algumas pessoas, o Leandro e a Marlise Magdan Schuh, a minha mana e meu cunhado. Um abraço para vocês. O Jair Ertal, boa noite aqui de Nova Candelária. Um abraço para vocês também, Jair. Nova Candelária. Fica entre 3 de Maio e 3 Passos. A Lecida Schwambach está assistindo. Lá da Rondônia, está esperando a minha visita. Tá. Eu diria assim, espera. Mas a gente vai chegar lá um dia, né? Boa noite para vocês, um abraço. Aliás, a gente vai comer aquela galinhada lá na 110 de novo, né? Era ponto de parada nas minhas andanças de culto. Eu lembro muito bem do casal, da família. Legal. E tinha na beira da casa umas castanheiras, coisa mais linda ali de longe, aquelas castanheiras. Né? Muito bonito. Também tem um cidadão chamado Ney. Opa, meu Ney? Gilson Ney. Está nos acompanhando? Está nos acompanhando, até o amado, excelentíssimo pastor Gilson Ney. Isso aí. Também o colega Eloíro Beller. A Lovane Gens, 13 de maio, acho que não tinha falado dela ainda, né? A gente já tinha falado, só... Lovane Gens. Eu não me lembro se a gente estudou junto lá na Caúna fora, né? Mas, muito bem. É isso aí. Então nós temos mais a Elizabeth Kahnemer, está assistindo. Nos acompanhando. Fritz Roloff e a esposa Marlene, daqui de São Leopoldo. Já falei que o Fritz foi, assim, diretor lá da escola... Sim, vai 13 de maio, lá né? Lá na Caúna Alta. Opa! Tem a baixa e tem a alta, né? A Lilian Lourdior.
também está conosco aqui de São. Muito bem. 37 pessoas, uma presença legal hoje conosco, né? Legal. Chegou a ter 40 pessoas em algum momento, né? Isso, nós alegramos, né? Para lembrar que é 40 dias, né? De 40. Ah, viu? Olha aí. Até nesse número nós estamos acertando. Sim, até nisso. Então, Jesus chama a atenção das pessoas e também no tempo da Quaresma de que a gente ouça, né? E essa fala de Jesus também é sempre recorrente da necessidade de ouvir, né? Por exemplo, em Mateus ele fala 11, 15, 13, 9, Marcos 4, 9, Lucas 8, 8, ele sempre diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Para ver que ouvir sempre foi uma dificuldade, né? E aí Marcos lembra, né, capítulo 4, versículo 24, cuidado com o que vocês ouvem. Ouvir é necessário, mas cuidado com o que a gente ouve, né? Tem que saber discernir, né? Elias e Moisés passam toda aquela promessa do Antigo Testamento para o Cristo. E Deus diz: ouçam o que Cristo tem a dizer. Então na Quaresma a gente ouve muitos outros que se empoderam por aí, retomando questões que em Cristo são meio que redimidas, em sua obra totalmente redimidas, né? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aí, né? O desafio que está colocado para a Quaresma. Isso aí. E a pergunta que a gente está colocando, então, para finalizar, assim, ainda sabemos ouvir? Está, né? Ainda sabemos ouvir. Tu sabe que na pregação de domingo eu lembrei do Rubem Alves, acho que tu conheces, né, pastor Maui? Que ele fala que ele pensa que a gente deveria fazer um curso de escutatório, que as pessoas querem muito fazer curso de oratória. Eu já fiz esse negócio de oratória, eu já fiz. Mas a de escutatório não fez ainda, não, né? Eu estou precisando então, fazer. aí ele diz, mas eu não sei se eu ia ter pretendentes para fazer esse curso, né? De escutatória, porque é importante, né? Porque quando a gente não quer ouvir, a gente fecha os ouvidos. Isso. Né? Mas tem gente que ouve e não escuta nada, né? Não escuta nada. Quando é do nosso interesse ou vem ao nosso encontro do que eu penso, eu ouço e nem terminei de ouvir ainda e eu já reclico, eu já mando para os meus WhatsApp da vida. A gente não reflete e não pesquisa, porque hoje a gente tem que pesquisar, né? Isso aí. Coisas que vem, né? Hoje tem uma coisa chamada IA, né? Ixi, tem. E o alemão diz IA. Isso aí, né? Então, é um tempo em que nós somos chamados a ouvir, né, a Jesus. Talvez esteja por aí, porque a avó dizia, não grita, não canta, não vai no baile, sossega um pouco, talvez para ver se a gente consegue se ouvir um pouco. Na verdade, eu acho que esse é o central, né, de tanta coisa que não se fazia, para ver se a pessoa conseguia se resignar a tal ponto, né, de ouvir, de refletir, de viver esse tempo, né, de sofrimento de Jesus. Né? A gente sabe que hoje isso não é mais assim, né? Então também, vocês que estão em casa, é importante de que quando Jesus diz pra gente, quando Deus diz pra gente ouvir Jesus, ele está dizendo que a gente não é para ouvir qualquer tipo de som. No tempo dele não tinha som que a gente tem hoje, né? No nosso tempo nós andava uma radinha de pilha para escutar alguma coisa, né? Hoje a turma anda com aqueles fones de ouvido enfiado dentro do cérebro, né? Isso aí. A gente não ouve mais o mundo também, nem os sons do mundo, na verdade. Porque a gente está com os fones ali, né, que não nos deixam ouvir. Se dá para dizer alguma coisa diante de toda a loucura carnavalesca, né, que a gente respeita, mas eu nunca fui em nada disso, né, ouço às vezes de longe alguma coisa nesse sentido, a gente acompanha também porque a gente está no mundo, né, então importante dizer que talvez o foco primeiro, se a gente for olhar a Quaresma, nesse nosso texto, é ouvir, né? Ouvir Jesus. Isso. Historicamente, fomos instruídos a ter uma postura de silêncio nesse período e bem como de afastamento das nossas vontades. Né? Contudo, isso não significava grandes prostrações de joelhos, né? E também muito menos joelhos ralados para praticar o que Jesus diz, né? A gente às vezes deixava de comer uma carne, deixava de fazer alguma coisa, achando que isso é suficiente. Mas não é essa. Não é essa a intenção. A intenção é a gente ralar o joelho para ouvir. O que Jesus diz, não ralar o joelho para achar que aquilo que eu acho que tem que ser. Ser filho querido, né? Do qual fala o nosso texto.
Então ele está nos dizendo que Jesus é o Filho querido e que nós precisamos ouvi-lo, escutar a sua voz, né? A voz era tão forte, tão poderosa, tão alta, que Jesus precisou acalmá-lo dizendo: não tenham medo, né? Ali essa é a situação. E aí, entre toda essa falação que a gente tem, é ter ainda a capacidade de silenciar e ouvir a voz que naquele momento, eu posso imaginar, né? No alto de uma montanha, retirado de um lugar onde qualquer voz um pouco mais entonada, em meio às nuvens, aquela luz toda, possivelmente impactou e continuaria impactando, né? Mas na nossa realidade urbana, com todos os barulhos que a gente tem, fica difícil a gente ouvir até a voz de um acidente, o barulho de um acidente aqui na esquina, né? Isso aí. Então, esse é o nosso tempo para refletirmos, né? Então, nesse tempo e de tempos em tempos, que nós possamos ouvir a voz de Jesus, ouvir o que ele diz, a verdade que vem dele. E aí vem aquela frase que nós já conhecemos, né? A fé vem pelo ouvir. Lutero reforçou muito isso, e eu até coloquei que ontem nós lembramos do seu falecimento, né? Faleceu no dia 18 de fevereiro de 1546, e Lutero sempre enfatizava isso: a fé vem pelo ouvir. Importante destacar: ouvir Jesus. Então eu enfatizava que a palavra de Deus cria fé também. Por isso que é importante ouvir. E não ao contrário. Isso, né? A fé não cria a palavra de Deus. É o contrário, é a palavra que vai criar a fé daquele que Então, o ouvir é a fonte de todo o conhecimento do Evangelho. Se a gente não ouve, não tem como eu ter fé. Quer dizer que a fé, na verdade, também não é um elemento meu. A fé, ela se instala em mim na medida que eu ouço. Fortalece ali também, né? Então, para a gente finalizar hoje, essa é a prática diária que na Quaresma é ressaltada: ouvir Jesus. Deus falou: este é meu filho querido, ouçam o que ele diz. Então, que os nossos queridos amigos, as queridas amigas que nos acompanham nesta noite, possam, né, tirar um tempo nesse período de Quaresma para ouvir a palavra, para fortalecer a fé, né, para ter esse tempo assim de meditação, de reflexão também. Deixem-se tocar nos vossos medos por Jesus. Isso. Porque Ele nos concedeu a salvação na cruz. Não são nossas obras. A gente vê em Pedro, Tiago e João que não era a vontade deles, não foi a vontade deles antes de subir a montanha, muito menos enquanto estavam na montanha. O que prevaleceu foi a vontade de Deus em Cristo Jesus para nos salvar. E se a gente quer se manter nisso, se nós podemos querer ter fé genuína, é preciso ouvir o que o Filho querido de Deus tem a nos dizer todos os dias. Que isso traga paz, que o Espírito Santo derrame paz sobre nós, sobre vocês que também estão em casa, nesse tempo que nós caminhamos. Vamos cantar: Vem, derrama a paz.
Agora tem 44 pessoas conosco, né? Opa. E talvez quem conta assim que a quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira da paixão, vai se dar conta que não são 40 dias, são mais dias, são né? mais dias. São mais dias, né? A gente não conta os domingos, né? A gente não conta os domingos, porque o pensando. domingo é o dia Isso. da gente estar em comunidade, se Isso. colocar sobre a palavra de Deus, sobre maneira sobre o Evangelho, ouvir de novo todos os domingos para encarar mais uma semana, né? Isso aí. Então é o dia do Senhor. Ele é maior do que todo e qualquer tipo de regramento que a gente vai fazer. Isso não significa que a gente vai jogar no lixo tudo que a gente faz durante a semana, no sentido de penitência, oração, ficar de joelhos, repensar posturas e vida, que a gente vai jogar tudo isso fora no domingo, que é o dia do Senhor. É o dia de estar na comunidade e ouvir a sua palavra. Tá? Eu vi que tem povo de muitos lugares aqui, vamos acolher mais gente, né? Vamos, veja aí quem é para nós acolhermos. Jairo e ele Malaitsky. Quanto tempo, Jairo? Jairo também é de Sinimbu. Malaitsky, né? Ele como é que chama o turno que trabalha com móveis? Carpinteiro. Mas não é bem carpinteiro, faz móveis, né? Malaitsky faz móveis, né? A irmã Gatsman Brandt está conosco assistindo, manda um abraço, uma boa noite para nós. Nilson Prank, Linha Branca, deixa eu ver o que mais ele escreveu lá, Linha Branca, Sinimbu. O Hartwig, nosso eterno ele escreveu um participante. comentário. Eu tenho um comentário, mas está mais para baixo, mas para cima eu já estou perdido aqui. Regiane Lampo, de Gravatá, Santa Catarina. De lá nos acompanhando hoje. A gente almoçou junto, deixa eu ver quando foi terça-feira. No carnaval? Lá no carnaval. Gilmar Feldberg. O Gilmar Feldberg é lá de Rondônia. O Gilmar Feldberg andou mudando para... Me ajuda aí, Gilmar. Tá na linha lá, linha 198, 98, 102, em São Miguel do Guaporé. Nossa. Eu estou perdido, né, com essas linhas. E o professor escreveu o seguinte: coragem para saber ouvir Cristo. Foco desta nova quaresma. Fixei o recado. Agora a prática diária. Grato por receber essa reflexão. Olha que bom. Nilce Praz. Nossa, Sola lá da falamos ontem de vocês lá, Sola, na São Borja, conversando sobre o nosso planejamento. Ereci Odete Gressler está assistindo. Ereci, não me lembro. Por ser Gressler, deve ser da região ali de Santa Cruz, Sinimbu, Venâncio Aires, talvez ainda coloca. Elizabeth. Obrigada, Beta. Minha cabeça é o marceneiro, obrigado. O Malaitsky é marceneiro. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Para isso serve esse aparelhinho para a gente se ajudar, né? Temos uma boa noite de estudo, né? Boa participação também. Se você ainda tem pergunta, pode escrever, a gente vai responder o mês que vem, né? É verdade, né? Tá bom. O nosso encontro, ele já tem dia marcado. Opa. Dia 19 de março. Um mês. Hoje é 19. Hoje é 19, né? Exato, daqui a 30 dias. E o texto indicado nas senhas diárias é Efésios. Opa, vamos para umas cartas. Vamos para a carta. Capítulo 5, os versos de 8 a 14, bem compridinho, longo. Então nós vamos ter que dar uma caprichada. Dar uma caprichada. E é a senhora colega que vai preparar. Isso aí. Já leiam antes, né? Leiam antes, porque tu vai ter que diminuir, que vai faltar. Eu vou. Legal. Muito bem. É uma satisfação a gente poder estar aí com vocês para esse momento de estudo. E já se tornou praxe assim de que a gente também não pode esquecer, como Jesus não deixou de conversar com Elias e Moisés, dos pais da igreja, dos nossos antepassados. E Santo Agostinho dizia de que quem ora cantando faz esse processo com uma intensidade redobrada. Quem canta os males espanta, né? E a gente quer, para encerrar o nosso momento de estudo, antes de partilharmos uma bênção com vocês, também ainda que vocês cantem junto com a gente, o dia passou. É só o segundo dia da quaresma. Isso aí. E a gente canta e depois vamos trazer uma palavra de bênção para vocês. O dia passou, louvai a Deus,
vocês de casa também, ali com os vossos familiares, ou no ambiente que você está, também nesse momento inclinar a face, ficar numa posição de humildade para também acolher da nossa parte uma palavra de bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que te acompanhe quando desceres no monte e te encontrares em dificuldades. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele te guie aos caminhos mais seguros. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, olhe para ti com amor, te dê coragem e te dê a paz. Paz que leva ao envolvimento e comprometimento com os irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Deixamos mais uma vez a nossa gratidão pela presença de vocês, um número ainda de 40 pessoas, né? Isso aí, que bom, né? Aguardamos eles no mês que vem, né? Para o nosso próximo Tenhamos você e nós três moços aqui também um bom descanso, igualmente vocês em casa. A gente deixa um abraço afetuoso para vocês. Que acordemos revigorados. Que assim seja. Amém. Amém.